Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado por Ele. Como de costume, eu vou falar aqui sobre um país. Aposto que você pensou que era da China, né? Não, eu vou falar sobre os Estados Unidos hoje. Algumas coisas têm me chamado a atenção e hoje eu vi duas reportagens que me chamaram sim a atenção e que eu quero mostrar aqui para vocês. Apesar de não gostar de utilizar essas fontes, não encontrei nada parecido em outros lugares, tá? Então eu vou usar essas duas fontes que vocês vão ver aí qual que é e vão entender o porquê que eu não gosto de usar, certo? Antes eu só queria agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo aí no canal. Muito obrigado, você que já era inscrito, muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa oportunidade aí pra gente, desse voto de confiança e nos ajude deixando um comentário, deixando seu like, compartilhando os vídeos. É muito importante. Precisamos alcançar o maior número de pessoas possível. E eu só consigo isso com a ajuda de vocês. Porque se eu depender de ajuda do próprio YouTube, eu sei que eu não vou ter, certo? Então, por favor, me ajudem. Vamos lá, eu vou colocar algumas notícias na tela. Mas para quem pintava o governo Biden, olha, vai ser um governo maravilhoso, como a esquerda fez lá nos Estados Unidos, como a esquerda mundial fez para o mundo. Olha, precisamos tirar Donald Trump, o governo Biden vai ser maravilhoso. Vão morar no paraíso. Os Estados Unidos vai se tornar um paraíso. Mentira. Mentiram na cara de pau. Todos sabiam disso. Mas a verdade está vindo à tona de uma maneira muito mais rápida do que se imaginava, certo? As notícias que eu vou colocar aqui mostram para você o que está acontecendo, como ele está perdendo força. Vamos lá. Primeira notícia, está no El País, tá? Vocês sabem por que eu não gosto dessa fonte. Não preciso falar aqui, nem posso, né? Porque senão... Mas a fonte está aqui. Planos de Biden perdem força 6 meses depois de assumir a presidência. Veja que é um jornal com o viés ideológico do próprio Biden. E ainda assim está falando que ele está perdendo força. Projetos de destaque como as reformas policial e migratória, assim como a lei de voto, perdem fôlego, enquanto os outros, como o de infraestrutura, encolhem. Os primeiros 100 dias de Biden na Casa Branca pareceram uma exalação. Ao assumir o poder executivo, o novo presidente dos Estados Unidos lançou uma insólita bateria de decretos e memorandos com os quais enterrou grandes símbolos da era Donald Trump. Decidiu o retorno do Acordo do Clima de Paris, ordenou a paralisação da construção do muro na fronteira com o México e eliminou o veto a pessoas transgêneros no exército, entre outras medidas. Também lançou um plano de reativação da economia de 1,9 trilhão de dólares e anunciou outros programas de apoio social que evocavam o New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Em relação ao exterior, mudou radicalmente o tom das relações com os países aliados e declarou a volta ao multilateralismo, e choveram-lhe felicitações da Europa pela ousadia de seus projetos. Pois é, o furacão Biden, no entanto, começou a perder força à medida que foi se aproximando dos primeiros 6 meses de mandato. Vários de seus grandes projetos legislativos, como as reformas migratória e policial ou as medidas de controle de armas, ficaram paralisados depois que chegaram ao Congresso devido à frágil maioria democrata. A lei de acesso ao voto naufragou em junho no Senado, e o ambicioso plano de infraestrutura continua em negociação. Biden anunciou há um mês um pré-acordo bipartite no orçamento menor, 1,2 trilhão frente aos 2,3 trilhões iniciais. Mas essa semana ainda tenta fechar o último dos pontos em aberto. Fracassou inclusive na meta de vacinação contra o coronavírus, que o democrata havia estabelecido para 4 de junho, coincidindo com o dia da independência, e os Estados Unidos sofrem um surto de casos da variante Delta. A lua de mel, em resumo, terminou. Tá certo? Está aqui. Vocês podem ver, tudo que ele prometeu ele não está conseguindo cumprir.
é grande, eu não consigo passar tudo para vocês, porque senão eu me excederia demais no tempo, tá certo? Mas eu vou mandar essa fonte lá no canal do Telegram. Se você não está lá ainda, o link está na descrição. Entre no canal do Telegram. Lá eu presto contas também da construção do nosso estúdio, que você tem nos ajudado pelo Pix aí, ó, que está passando na tela, aí no cantinho, tá? Então lá você vai ter prestação de contas. E vai saber as notícias, inclusive fontes dos vídeos que eu faço aqui, eu costumo mandar lá, tá bem? Então entrem lá. Além disso, nós temos uma outra, eu chamo de uma outra variante, né? Temos uma outra variante, o Biden Internacional. Tá aqui, ó. Para a China, Trump era ruim, mas Biden parece ainda pior. Acusações de cyberespionagem e outros movimentos do governo Biden surpreenderam e irritaram líderes da China, que estão reagindo com as suas próprias ações punitivas e mordacidade. Da perspectiva da China, os ataques dos Estados Unidos apenas continuam surgindo. Sanções, controles e exportações contra a repressão em Xinjiang. Um alerta às empresas internacionais sobre o clima de deterioração em Hong Kong, a rejeição de vistos para estudantes e pesquisadores suspeitos de terem ligação com o Exército de Libertação Popular. Agora os Estados Unidos reuniram um vasto conjunto de países para acusar o Ministério da Segurança da China, do Estado da China, não apenas de cyberespionagem, mas também de hackear o lucro e intriga política. Vejam só, eu trouxe nos vídeos acusações da União Europeia, da OTAN, trouxe da Noruega recentemente, inclusive convocou o embaixador dizendo que a China hackeou o seu sistema de segurança lá, certo? Para prestar esclarecimentos, foi necessário convocar o embaixador, embora eles não tenham provas suficientes para levar o caso para um tribunal, mas eles têm muitas evidências de que o exército chinês ele realmente hackeou o sistema de segurança da Dinamarca, tá certo? Da Noruega, aliás. Noruega, desculpem. Na visão de Pequim, Biden tem adotado um modo de agir mais estratégico que seu antecessor, conseguindo aliados para se juntarem à sua campanha contra a conduta chinesa de maneiras que parecem ter frustrado as autoridades. A China recorreu ao seu instinto habitual de medida olho por olho, ao mesmo tempo em que atacava com uma forte dose de causticidade e sarcasmo. Embora ambos os lados tenham dito que querem evitar uma nova Guerra Fria, eles estão mergulhando em um conflito cada vez mais ideológico que mostra poucos sinais de abrandamento. O resultado tem sido a deterioração nas relações que, para surpresa de muitos em Pequim, superou até os 4 tumultuosos anos lidando com o presidente Donald Trump, tá certo? Depois da reunião que eles tiveram no Alasca, que eles chamaram de reunião de alto nível, a coisa piorou e piorou muito. As acusações são praticamente diárias. Você praticamente todo dia tem acusações entre China e Estados Unidos. Seja por cyberataque, seja por conta da pandemia, seja por conta de Taiwan, seja por conta de Xinjiang e outros assuntos internacionais. Ontem fiz o vídeo falando para vocês, mostrando a China está apoiando o Talibã no Afeganistão. Enquanto os Estados Unidos está retirando as suas tropas do Afeganistão, a China está apoiando o Talibã, que vem tendo sucesso militar frente ao frágil exército do Afeganistão. Então vocês vejam os movimentos que estão sendo feitos no mundo. Para quem pregava, quem achava que Biden seria a 7ª maravilha do mundo, que o governo Biden construiria um paraíso nos Estados Unidos, tá aí. Nada do que foi prometido está sendo cumprido. Olha, vamos fazer um plano de infraestrutura de 2,3 trilhões. Até agora fez um acordo mequetrefe de 1,2. Certo? 1 trilhão a menos do que ele queria. Isso é um acordo, um pré-acordo, tá? Não é que está fechado o acordo, é um pré-acordo. Não conseguiu aprovar a lei do voto, que naufragou lá no Congresso. Não consegue mudar o controle, não consegue colocar o controle de armas, tá?
não consegue desarmar a população americana, porque não tem acordo. A maioria que eles têm no Congresso não é o suficiente. Não é suficiente para conseguir aprovar isso. Eles precisariam que republicanos votassem junto pelo controle de armas, coisa que os republicanos não vão fazer. Então ele não consegue aprovar também diversas promessas de campanha não estão sendo cumpridas. E isso joga a popularidade de um presidente lá embaixo. Isso é fato. Por que vocês acham que aqui no Brasil a oposição procura não deixar Jair Bolsonaro cumprir as suas promessas? Tentam empacar as promessas de todo jeito. Porque eles sabem que fazendo isso, se Bolsonaro não consegue cumprir as promessas, ele vai cair em descrédito. E é isso que eles querem. Não estivéssemos atentos aos seus movimentos, poderíamos estar caindo como patinhos. Certo? Lá é a mesma coisa. O que está acontecendo? Ele não consegue cumprir as promessas dele. Por quê? Porque ele tem uma maioria muito frágil no Congresso. Logo, ele fica caindo em descrédito, vai perdendo popularidade. Prometeu a vacinação até 4 de julho, agora já não conseguiu. Porque está tendo muitos casos e em 6 meses tiveram 195 mil mortes nos Estados Unidos, desde que ele assumiu o governo, certo? Então, são coisas para serem pesadas na balança. Para a esquerda que fazia toda uma propaganda, olha, Donald Trump é o mal dos Estados Unidos, Donald Trump é o mal do mundo, tá aí. Ele está sendo pior que Donald Trump dentro dos Estados Unidos e está sendo pior que Donald Trump fora dos Estados Unidos, nas relações com outros países. Aí a gente fica se perguntando, cadê? Eles não vão cobrar nada do Joe Biden? Porque você ainda não começou a ver as cobranças. Na hora que começar, meu amigo, aí sai de baixo, porque ele vai perder toda a base de apoio dele. Mas ele subiu ao poder através de mentiras. As mentiras, elas se mantêm durante um tempo. Logo a verdade vem à tona. Agora ele não vai conseguir segurar isso, certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.